meu povo! Hoje eu acordei especialmente disposta. Passei até uma coisinha aqui na cara para vir conversar com vocês. Hoje é dia 14 de março e é um dia especial para mim. Ontem eu consegui vencer mais um daqueles desafios que eu tinha comigo mesma. Eu sempre fui uma pessoa muito frouxa, medrosa. Eu tenho medo das coisas mais ridículas do mundo. Eu tenho medo de ET, eu tenho medo de multidão. E há dias eu vinha pensando em como que eu gostaria de ir numa manifestação dessas aí, a favor do povo brasileiro, sabe? A favor da gente. E eu nunca tive coragem de ir, porque eu tenho medo de aglomeração, me dá uma sensação ruim, eu tenho falta de ar, eu não consigo, eu fico meio surda, tenho a impressão de que, sei lá, que eu vou ser pisoteada, sei lá o que vai acontecer. Partidos políticos à parte, não tem nada a ver com partido político. A gente está vivendo um momento em que parece que o Brasil está tão abandonado por nós, pelos próprios brasileiros, que a coisa está começando a ficar triste, sabe? Assim, aquela coisa ficando lamentável. E nos últimos dias eu andei pensando assim, não, eu nunca tive coragem de ir numa manifestação, num protesto desse, sei lá que nome que você queira dar. Mas dessa vez eu tô com vontade de ir, sabe? A indignação tá começando a crescer de um tanto, porque indignada a gente sempre fica quando a gente escuta falar, sei lá, de uma maracutaia aqui, de um roubo ali, de um pichuleco acolá. Mas quando você vê o negócio tomar uma proporção tão grande, eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Talvez isso sempre tenha acontecido, mas a gente nunca tenha tomado conhecimento disso. Mas agora não, agora a gente está sabendo. Eu estou sabendo, não sei você. Eu sempre fui meio apartidária, eu nunca votei num partido. Eu acho que os partidos são muito de conveniência das pessoas. Eu sempre votei pelas pessoas que eu achei que tinham um bom caráter, boas intenções, boas histórias pregressas, que lhes afiançasse um bom mandato. Muitas vezes eu dei com os burros na água. Eu acho que algumas pessoas já devem ter dado com os burros na água nessa questão também. Mas, de uns tempos para cá, eu tenho ficado muito atenta, muito alerta. E vendo que, apesar de tantas pessoas estarem mais atentas e mais alertas a esse tipo de comportamento da classe política e da sociedade em geral, porque não são só os políticos, a gente também está cometendo cada barbaridade mais bárbara do que a outra, né? Os brasileiros em geral estão ficando tão espertinhos, parece que está todo mundo passando para o lado negro da força. E vendo que a coisa está descambando para um país do qual a gente tem vergonha, eu acho que deu um basta, assim, e eu resolvi ir para a tal da manifestação ontem lá na Avenida Paulista. Eu peguei o metrô, e no metrô eu já fui sentindo uma coisa meio estranha, assim, porque uma estranheza boa. As pessoas estavam todas de verde e amarelo, eu estava de branco, porque eu acho que verde e amarelo é a cor do meu país. Mas eu tive medo, eu confesso que eu tive medo. E tá de branco, eu acho que foi uma coisa neutra. Branco é uma cor de paz. E no meio daquela onda verde e amarelo, de pessoas sorrindo, eu fui ficando mais tranquila, meu medo foi diminuindo um pouco. Embora todos os trens do metrô, as estações do metrô estivessem assim de gente, as pessoas estavam alegres. E conforme eu fui andando, eu fui me encaminhando lá para Paulista, para o meio da manifestação propriamente dita, eu fui sentindo uma coisa, gente, que eu acho que dá até para justificar o que muitas vezes para mim foi injustificável.
Por que que algumas pessoas vão para a guerra? Por que que algumas pessoas entram em ações humanitárias para defender a sua pátria, sabe? Todos os que estavam ali, ou pelo menos a grande maioria, ou pelo menos parecia que todos estavam ali, nos jogando pelo mesmo time. Por mais que tivesse uma multidão e que não coubesse um pezinho do lado do outro, a gente precisava que as pessoas andassem para a gente conseguir andar também. Não tinha ninguém derrubando velhinho, não tinha ninguém empurrando carrinho de neném. As pessoas estavam andando e uma dando espaço para a outra, por mais que o espaço fosse exíguo, fosse pequeno. Todo mundo tinha um sorriso nos lábios, sabe? Um sorriso no olhar. E quando alguém gritava lá na frente, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, aquilo vinha numa onda, sabe? Aquela paulista inteira, todo mundo cantando a mesma coisa. Gente, você não tem noção da emoção que eu senti. Foi uma coisa assim, maravilhosa, difícil de descrever. Talvez o nome disso seja patriotismo. Dá até um bolo aqui. Foi tão lindo, gente, foi tão lindo. Eu sei que é perigoso, porque tem uma porção de gente infiltrada no meio das pessoas de bem, das pessoas de boa vontade, das pessoas de bom caráter, que vão lá só para tumultuar, para fazer quebra-quebra, para machucar os outros. Mas tinha tanta gente reunida ali com boa intenção, que o clima foi tão maravilhoso, gente, foi tão maravilhoso. Eu espero que o que emanou dessas manifestações não morra. Que as pessoas que têm poder e vontade real de fazer alguma coisa por esse país tão lindo que a gente vive, não fiquem de braços cruzados, não pensem em si próprios, não pensem só nos seus próprios filhos e nos seus netinhos, sabe? Que pensem que todo mundo aqui está no mesmo barco, nós todos jogamos no mesmo time. Só queria dizer o seguinte, gente, eu cumpro a lei, eu pago imposto, eu ando na linha, eu paro no sinal vermelho, eu atravesso na faixa, eu jogo lixo dentro da lixeira, eu dou passagem para quem está com pressa, ajudo as pessoas mais velhas, porque eu espero que quando eu estiver velhinha alguém me ajude também, porque eu tenho uma mãe velhinha, porque eu tenho uma sogrinha super velhinha, mas eu queria que esse espírito que teve presente em todas as pessoas que estavam lá nessa manifestação de ontem, não nos abandonasse, que ficasse junto com a gente esse tempo todo, daqui para diante, que a gente sentisse essa vontade de estar junto, de ser brasileiro, de ver esse país melhorar. Eu não sei o que eu posso fazer, além de ser mais um no meio daquela multidão e cumprir os meus deveres, mas eu gostaria também de ter os meus direitos. Eu queria ter direito de andar na rua tranquilamente, eu queria ter direito de comprar uma casa que fosse fruto do meu trabalho. Eu gostaria de ter direito, mas eu não tenho direito, sabe por quê? Porque é impossível você conseguir juntar alguma coisa com fruto do seu trabalho só. Porque tem tanta gente roubando, a gente está sendo usurpado por tantos lados que quando chega na nossa vez já não tem mais nada. Quando chega na nossa vez já não sobra mais. Mas aquele espírito maravilhoso daquelas pessoas todas reunidas lá, foi uma coisa indescritível, inesquecível e uma coisa da qual eu quero participar outras vezes. Eu nunca vou me esquecer disso. Dia 14 de março de 2016. A sua memória pode ser boa, a minha não vale nada. Mas eu quero poder olhar esse vídeo e me ver dizendo do tamanho da felicidade que eu senti de estar no meio daquelas pessoas que eu nunca vi, no meio daquelas pessoas que provavelmente eu nunca mais vou ver, e sentir que todas elas estavam junto comigo, que eu não estava ali sozinha. Gente,
Eu só quero desejar para todo mundo um Brasil decente, um Brasil de gente feliz. Porque a gente tem tudo para ser feliz. Nós temos uma terra linda. Nós temos um povo maravilhoso. Nós só precisamos aprender a tomar o caminho certo. Um beijo gigante para vocês, gente. E que vocês todos sejam muito felizes. Tchau.